É, hora do Mão A. Uma princesa de um pequeno reino possui uma habilidade incomum. Ela pode ver as porcentagens de simpatia por ela. Mas depois de usarem seu poder para torná-la uma espiã, ela é traída e condenada à morte pela fogueira. Quando seu corpo começou a ser envolvido pelas chamas, suas orações desesperadas foram ouvidas, e algo estranho aconteceu. Agora, ela vai usar sua habilidade para fazer os 5 príncipes lhe ajudarem com sua vingança. Ou eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é enquanto eu tiver 5 príncipes ao meu lado, posso me vingar, e espero que aproveite. A história começa com o Santo Graal sendo devolvido em segurança e entregue à Sua Majestade. Ela deveria roubar o Santo Graal para Lewis, mas foi capturada. O Império de Link foi infiltrado por um espião que ousou invadir seu tesouro sagrado, e a garota foi levada para uma execução pública. Maria de Dacuri é condenada a ser executada na fogueira por seu crime, enquanto o povo gritava e acenava suas mãos em alegria pela execução. A garota teve suas mãos amarradas em um poste, e olhando para baixo, viu Lewis ao lado de um homem. O homem agradecia ao príncipe por ter vindo direto do reino de Ronia. Lewis confessa que não tinha ideia de que sua ex-noiva cometeria um pecado tão grave, e por isso, Lewis pegou uma tocha de um guarda e foi até sua ex-noiva, dizendo que ele, como seu ex-noivo, assumiria a responsabilidade de se livrar dela pessoalmente. Estando amarrada, a garota podia ver que mesmo que Lewis quisesse matá-la, sua simpatia por ela ainda era imensa, chegando a 95 pontos. Lewis sabia do dom de Maria, o de poder ver o afeto de outra pessoa por ela, o que era uma habilidade muito útil para uma espiã como ela. Ela queria roubar o Santo Graal para acabar com a guerra que assolava sua terra natal. Maria estava completamente amarrada e tremendo de medo, então, com a mesma voz trêmula, ela tentou perguntar o que ele estava fazendo ali. Lewis disse que tudo correu conforme o plano, já que ele estava entregando Maria a eles para eles lhe darem o Graal. Eles apenas aprenderam em uma armadilha, uma da qual ela nunca conseguiria escapar. E foi nesse momento que Maria percebeu que o relacionamento deles, assim como tudo entre eles, era uma mentira desde o início, e que ele nunca a amou. Mas vendo como Maria estava desamparada e desesperada, Lewis disse que a amava. Então, Maria olhou para ele com alguma esperança de que ele estivesse dizendo a verdade, mas com um sorriso louco, Lewis se aproximou dela e disse que ela era muito útil para ele, então como ele poderia não amá-la? Nesse mesmo segundo, a simpatia de Lewis subiu para 99. Ao mesmo tempo, Maria ainda não conseguia acreditar naquilo. Lewis se aproximou dela e disse que a amava, mas logo depois jogou uma tocha aos seus pés para atacar fogo em toda a estrutura de madeira. Porque ele amava, ele tinha que purificá-la de seu pecado. Antes que o fogo atingisse Maria, Lewis disse que seria solitário para ela morrer assim, então ele derramou cabelos prateados de uma bolsa, e disse que sua família estaria esperando por ela no outro lado. Maria imediatamente percebeu que o cabelo pertencia ao seu pai, sua mãe e a seu irmão Alan, e que ele matou todos eles. Lewis ainda estava lá sorrindo, e disse que seu irmãozinho estava chorando e implorando para ser poupado, apesar de ser o esperado de um garoto de 11 anos. Mas ele não só matou sua família, ele também matou todas as criadas que admiravam Maria, matou os cavaleiros que juraram lealdade a ela, e também se livrou de sua babá favorita. Ela gritou e lutou até o fim, mas ele apenas dizia que não era a culpa de Maria, pois sua fé cega que tinha lhe traído, e ele alimentou a um leão faminto. Maria ainda não podia acreditar em suas palavras, porque a babá era a pessoa mais querida para ela. Ele reuniu todos os que ela amava e os ajudou a ir para o céu, e era assim que ele amava a garota. Lewis também estava feliz que sua dinastia e todo o seu país havia acabado. Mas ele não queria que Maria ficasse triste ou preocupada, então fala que cuidaria das terras dela. Agora, Maria não estava apenas desesperada, ela estava furiosa que seu amante tinha feito isso com todos que ela amava. Mas apesar dele ter dito todas aquelas coisas horríveis, ela podia ver o quanto ele simpatizava com ela, já que seu número ainda estava em 99, indicando que Lewis ainda a amava. Quando as chamas chegaram até ela, ela já estava consumida pela raiva, já que sua família, seus amigos e sua casa, tudo tinha sido tirado dela por ele. Então, ela o amaldiçoou, esperando que se houvesse um Deus, ele lhe ouvisse. Como última tentativa, ela tenta cortar a corda que lhe prendia esfregando ela contra a madeira, mas não funcionava. Ela não queria morrer, não queria que pessoas inocentes sofressem por causa dela. Maria continuou pensando nisso, nela tendo mais uma chance, apenas mais uma chance para salvar todos. De repente, depois daqueles pensamentos, o Santo Graal brilhou. E um segundo depois, ela abriu os olhos e viu alguém na sua frente, alguém lhe chamando de uma maneira familiar. Aquele era uma voz muito familiar, lhe perguntando se ela estava bem. Assim que percebeu que era sua criada pessoal Aya, ela pulou da cama, surpresa e feliz ao mesmo tempo por ainda estar viva. Aya disse que ela gritava alto em seu sono, mas Maria não ouviu, e pediu a Aya permissão para examiná-la, começando a tocá-la para ter certeza de que não estava sonhando e que estava mesmo viva. Maria não entendia como isso poderia ter acontecido, já que Aya deveria estar morta, mas agora, estava bem na frente dela, bastante viva e bem.
Ela percebeu que definitivamente não estava em sua terra natal, e que esse era seu quarto no palácio do reino de Link. Animada, Aya perguntou se Maria estava bem. Maria também perguntou à sua criada se ela tinha vindo ao reino de Link para as festividades, o que ela respondeu que sim, já que a família real estava celebrando o 120º aniversário do reino. Então, Maria perguntou quando seria a celebração. Aya sorriu, mas ainda não podia dizer se Maria estava mesmo bem, dizendo que a festa seria amanhã. Nesse momento Maria percebeu que acordou no dia em que chegou ao reino de Link. De repente, Maria pulou da cama e abraçou Aya, estando completamente feliz em vê-la. Mas Aya não entendia o que estava acontecendo com Maria. A garota não conseguia conter suas lágrimas por Aya estar viva, e ela lhe jurou que a protegeria, mesmo que isso custasse sua vida. Mas Aya disse que era o seu trabalho proteger e cuidar dela. Maria também deveria estar exausta da viagem, então, ela pede para sua senhora descansar antes do baile, já que amanhã seria um grande dia, pois todos os 5 príncipes do Império de Link estariam presentes no baile. Aya iria preparar suas roupas para ela, e enquanto isso, Maria poderia descansar. Então, abrindo as enormes portas de vidro, ela saiu na varanda e se lembrou de parar a guerra. Lewis tinha convencido ela a ir ao baile para coletar informações sobre os 5 príncipes, e assim, roubar o Santo Graal para ele. Agora, um pombo-correio do reino de Ronia deveria vir até ela. Um momento depois, o pombo-correio chegou com uma carta. Abrindo a carta, ela leu que Lewis esperava que ela tivesse se infiltrado com segurança no reino de Link, e que ela não deveria revelar suas verdadeiras intenções. E uma vez que tivessem o Santo Graal, eles teriam um casamento com que sempre sonharam. Depois de ler a carta, ela amassou, não podendo acreditar que o canalha tinha lhe enganado daquele jeito. Mas mesmo que ela voltasse à sua terra natal, romper seu noivado com Lewis não seria fácil, então ela precisava pensar em um plano. Aya já tinha retornado, e Maria se virou para ela, pedindo ajuda para arrumar seu cabelo. Lewis tinha oferecido a mão e o coração a Maria apenas por causa de sua habilidade de ver a simpatia das pessoas. Por causa disso, ela tinha um olho tão amarelo quanto o sol. Com esse poder ela tinha que conseguir os 5 príncipes do reino de Link para o seu lado, e assim acabar com a guerra. Ela decidiu desempenhar o papel de espiã para Lewis, até o dia que ela terminasse a vida dele com suas próprias mãos. Graças a Aya, Maria se sentiu bem melhor, e já estava pronta para dar uma pequena volta pelo palácio. Enquanto caminhava pelo palácio, ela percebeu que tinha mesmo voltado no tempo. Ela estava passando pelo pátio onde os cavaleiros estavam treinando, pensando em como precisava convencer Lewis de que ainda estava do seu lado, ao mesmo tempo que precisava encontrar um aliado entre os 5 príncipes Du para fazer um tratado de paz entre eles e sua terra natal, o reino de Dakuri. Primeiro, Maria tinha que escolher seu alvo principal. Então ela viu um príncipe de cabelos dourados estudando. Aquele era o primeiro príncipe de Link, Sua Alteza Alexander. Maria se lembrou de como os guardas a tinham capturado depois de serem informados de seu paradeiro pelo próprio príncipe Lewis. E o príncipe Alexander se aproximou deles. Ele não parecia nem um pouco gentil ou amável com ela naquele momento. Ele estava possuído completamente pela raiva, e a chamou de todos os tipos de nomes. Agora, ele estava praticando esgrima, vencendo o duelo desarmando seu oponente. Maria apressadamente se virou para evitar seu olhar, já que não queria lidar de novo com um psicopata como ele. Mas ele se virou e encontrou a garota com seus olhos, não desviando o olhar dela. O Império de Link, o país que domina o continente, está celebrando o 120º aniversário do Império esse ano. Os embaixadores de todos os países se reuniram, com o único propósito de casar com pelo menos um dos 5 príncipes desse poderoso império. O primeiro príncipe do Império de Link é Alexander, e ele é a criança do Império Link. Ele era considerado um mestre em assuntos militares, e mesmo muito jovem, já tinha demonstrado habilidades excepcionais. O segundo príncipe do Império de Link é Alistair, sendo um jovem calmo e composto. Ele tinha fama de gostar de mulheres bonitas, mas era muito volúvel, partindo os corações de muitas belezas de todo o continente. O terceiro príncipe de Link é Lucas, um cientista excêntrico e absorvido em sua pesquisa, sendo dito ter feito uma descoberta em seu estudo de plantas. O quarto príncipe é Kai, dito como o Diabo Negro do Império e mestre da espada que tomou as terras ocidentais, mas apesar de seu título impressionante, ele tem um caráter muito bondoso. O quinto e último príncipe do Império é Eliud, um jovem misterioso que nunca apareceu em público sem sua máscara, considerado o mago mais forte de todo o continente. Quando os príncipes caminharam pelo tapete vermelho, Maria ficou de lado, pensando em como todos eles eram bonitos e habilidosos, pensando em qual príncipe seria o alvo mais fácil para Maria. Ela costumava amaldiçoar essa habilidade, mas agora ela queria mudar o futuro de seus entes queridos usando ela. Ela jurou que mudaria seu destino, e logo se foi o fim da cerimônia de boas-vindas. Em seguida, os convidados foram solicitados a seguir as instruções dos criados e não deixar o salão às pressas. Então, Maria voltou para o quarto, lembrando que haveria um baile diplomático à noite. Se as pessoas atingissem 50% de simpatia, já estariam favoráveis a Maria.
Sua família tinha mais de 60% de simpatia por ela, mas para ganhar a confiança de alguém, sua simpatia tinha que ser de pelo menos 40%. Já um relacionamento amigável começava em 50%, então, para colocar seu plano em ação, um dos 5 príncipes deve ter um percentual de simpatia entre 50% a 70%. Maria disse a Aya que também iria ao baile, fazendo Aya desejar que ela se divertisse no baile. E foi então que Maria encontrou o vestido que se adequava ao seu plano. Da última vez, ela foi informada sobre o Santo Graal pelo segundo príncipe, Sua Alteza Alistair, que tinha sido atraído por sua beleza e educação, e ele apenas não conseguia manter a boca fechada. Descendo o corredor, Maria viu Alistair, percebendo que não era uma boa ideia focar nele, já que sua inconstância dificultaria manter uma simpatia estável. Enquanto passava por ele, ela ouviu Alistair sussurrando para as outras garotas ao redor dele. Então, ela se virou e decidiu não ir na direção dele. Depois Maria saiu para a varanda e enviou uma carta por pombo-correio. Na carta, Maria escreveu que esperava que as relações diplomáticas durassem até seu retorno, e queria saber sobre a situação em Dacuri. Além disso, ela ainda não tinha encontrado o Santo Graal e estava tentando ganhar a confiança de um dos príncipes. Dacuri tinha feito um pacto amistoso com Ronia, e um passo em falso de sua parte condenaria seu país. De repente, ela foi interrompida com alguém gritando, lhe perguntando o que ela estava fazendo ali. Se virando, Maria viu o príncipe Alexander. Ele percebeu que ela era a mulher que andava vagando pelo palácio, e queria saber o que ela estava fazendo lá. Mas Maria teve que se acalmar, já que precisava deixá-lo saber sua intenção. Então, Alexander a empurrou contra a parede e exigiu uma resposta. Maria ficou vermelha, e respondeu que queria encontrar Sua Majestade Alistair ali e lhe entregar sua mensagem. Então ela entregou a mensagem a Alexander. Alexander começou a lê-la, e nela só dizia que assim que viu Alistair, percebeu que ele era seu destino e pediu para encontrá-lo naquela noite. Maria explicou que era apenas uma carta de amor e que ela estava envergonhada por isso, então pediu ao príncipe para não olhá-la demais. Mas a mensagem principal estava escrita com tinta invisível, de modo que sem luz ele não veria nada. Alexander não conseguia imaginar ela com Alistair. Foi nesse exato segundo que Alistair se aproximou deles, tendo ouvido que a conversa era sobre ele. Alexander entregou o papel a Alistair, e disse como essa garota queria vê-lo. Alistair pegou a carta, dizendo como Alexander tinha descaradamente tomado a carta que era destinada a ele da simpática senhora. Enquanto Maria observava a conversa deles, ela pensou que a carta de amor era apenas uma distração, já que ela não esperava encontrar o segundo príncipe, muito menos conversar com ele. Então, Alistair se aproximou de Maria e pediu desculpas por fazê-la esperar. Ao sair, Alexander percebeu que ele de fato tinha falado com ela. Alistair disse a ele que ela era tão agradável que ele não poderia passar sem lançar os olhos sobre ela. Alexander percebeu que Alistair estava de novo procurando um passatempo para a noite, mas Alistair respondeu que seu relacionamento não deveria lhe preocupar, então pediu para ele deixá-los sozinhos. Alexander se virou e se afastou apressadamente. Maria conseguiu escapar das garras de Alexander, mas agora, ela tem outro problema. Então Alistair apontou para a carta e perguntou se era mesmo para ele. Maria disse sorrindo que estava feliz em conhecê-lo pessoalmente, e tudo o que escreveu na carta era verdade. Mas sua carta não incluía o nome dele, então a carta poderia ter sido destinada a qualquer um. Então, Maria decidiu dizer que estava tão preocupada que esqueceu de assinar a carta. Mas ela podia facilmente ver que ele não acreditava nela. Ele perguntou se era verdade que ela tinha se apaixonado por ele à primeira vista, como estava escrito na carta. Maria respondeu que assim que o viu na cerimônia de boas-vindas, ela não conseguiu tirar os olhos dele. Então, Alistair ofereceu para selar sua confissão com um beijo, se aproximando dela e pegando sua mão. Mas como ela era contra isso, então ele pediu para deixá-lo fazer isso. Do outro lado, Alexander estava prestes a entrar em seu escritório, quando o gato preto apareceu, que logo se transformou no quinto príncipe Elliot, e perguntou o que Alex precisava dele. Alex pediu para ele aumentar a vigilância sobre Alistair, e também verificar outro convidado. Elliot precisava verificar a princesa do reino de Dacuri, que estava prestes a se encontrar sob a calada da noite nos aposentos de Alistair. Seu quarto ficava no terceiro andar, e ele achava isso suspeito, então queria interrogá-la, mas Alistair interferiu de última hora. Então, ele lembrou que todos os anos no aniversário do Império, os ratos se infiltram para roubar seu tesouro nacional, o Santo Graal, então seu trabalho é impedir qualquer indivíduo suspeito de roubá-lo. Elliot acenou com a cabeça e voltou a ser um gato, e Alex disse que se descobrisse algo, deveria reportar imediatamente a ele. Pelo que Alexander sabia, a princesa de Dacuri já estava em um relacionamento com o príncipe do reino de Ronia. Ele lembra como Ronia tinha ajudado o reino de Dacuri de todas as formas possíveis em sua situação precária, e mesmo assim, essa mulher ainda ousava ter casos à parte, traindo seu benfeitor. Nesse ponto, Maria, que estava parada perto da janela, percebeu que Alistair estava claramente brincando com ela. Mas ela também não tinha intenção de ceder a ele, então ela o esbofeteou por ser tão descarado com ela.
Mas Alistair até gostou do fato de ela estar agindo assim e estava mais interessado do que ele pensava e seu nível de simpatia subiu. Maria respondeu que não toleraria ser jogada como outras garotas, e se aproximou dele apontando para a marca no seu pescoço. Então Alistair percebeu que ela queria um tratamento especial. Ele pegou a mão dela e a pressionou contra a parede, lhe dizendo para responder a ele já que ela queria encontrá-lo em seus aposentos, perguntando o que ela havia esquecido aqui e como ela pretendia entregar aquela carta. Maria tinha lido seus lábios na cerimônia, descobrindo que ele pretendia se encontrar com outra naquela noite, e assim queria criar um álibi para si mesma com base nisso, mas não saiu como planejado quando ele apareceu. Então, ela diz a ele que pensou que encontraria ele ali. Mas Alistair disse que seu quarto ficava em outra parte do palácio, então por que ela estava ali? Maria apontou para as janelas atrás deles, e explica que queria visitar seus aposentos para entregar a mensagem, mas tinha medo de não encontrá-lo lá. Então, ela veio aqui porque essa varanda tinha vista para a janela de seu quarto, e quando a luz se acendesse em seu quarto, ela iria até ele. Mas para Alistair, isso soou como uma mentira perfeita, perfeita demais inclusive. Então ele decidiu perguntar o que ela faria se ele estivesse com uma garota no quarto. Mas ela apenas disse que teria muito azar. Então, ele afrouxou o aperto e decidiu colocar o braço ao redor dela, dizendo que queria falar sério com ela agora. Ele não era um tolo, e percebeu que ela precisava de algo dele, então estava disposto a ajudá-la em troca de sua cooperação. Naquele momento ela ficou confusa, não entendendo para que ele precisava da sua cooperação. Enquanto isso, no escritório de Alexander, Elliot trouxe o dossiê que tinha coletado sobre a princesa de Dacre e o príncipe do reino de Ronia. Nele dizia que a princesa Maria Dacre estava noiva do príncipe Lewis do reino de Ronia. Alexander achou divertido que ela tivesse um noivo, e ainda assim estivesse flertando com Alistair. Então, Alex ordenou que trouxessem Maria até ele, e dependendo de suas respostas, ele decidiria se ela deveria viver ou não. Alex notou que Elliot estava usando a máscara de invisibilidade, um de seus tesouros nacionais, já que seu império prosperou através da comunicação com outros países e troca de tecnologia. A paz era de suma importância para seu império, mas nem todos queriam a paz tanto quanto eles, então, o trabalho de Alexander era se livrar deles. Logo depois houve uma batida na porta, e Maria entrou no escritório. Maria ficou em frente à mesa de Alexander, e ele disse como na noite anterior ela tinha dito que queria dar a Alistair uma mensagem de amor. Maria confirmou que esse era o caso, mas então ele mostrou o dossiê sobre ela, dizendo como a princesa de Dacre estava noiva do príncipe do reino de Ronia, Sua Majestade Lewis. Maria ficou surpresa que ele tivesse conseguido essa informação tão rápido, já que seu noivado com Lewis nunca tinha sido oficialmente divulgado. Ela nem mesmo teve tempo de se justificar, já que Alexander continuava lhe pressionando. Alexander continuava dizendo que ela estava com um pé no casamento, e ainda ousava flertar com o segundo príncipe do Império de Link, e por conta desse comportamento grosseiro, ele pensou em impor sanções ao seu reino. Ela estava bem ciente das consequências, então, Alexander assumiu que se essa garota estava planejando seduzir Alistair a mando do príncipe Lewis, ele teria que interromper suas tentativas aqui e agora. E no mesmo instante, ele agarrou seu braço de repente e perguntou se ela tinha algo a dizer. No mesmo segundo, Alistair entrou no escritório e perguntou como Alex ousava tratar sua Maria tão rudemente. Ele caminhou e puxou Maria para si, ordenando que seu irmão a soltasse. Mas Alex agarrou o pulso dela de novo, e disse ao irmão para não impedi-lo de fazer seu trabalho. Mas Alistair questionou qual era o trabalho de seu irmão. Alex explicou que a mulher era uma espiã suspeita, e que ela poderia enganar seus sentimentos e trocar informações com seu noivo. Alistair soltou apenas uma leve risada, dizendo que Alex era imaturo, pois mesmo que sua amada estivesse noiva de outro homem, isso não interferia no amor deles. Alex estava irritado, achando que seu irmão não sabia aquilo que estava falando. Alistair também disse que sua família nunca tinha sido capaz de concordar, mas ele não toleraria aquele tratamento grosseiro com sua dama. Mas Alex respondeu que ela estava atualmente sendo interrogada por ele. Enquanto eles discutiam, ela achou melhor ficar fora da conversa. Alexander também disse que não deixaria Alistair levá-la embora dele dessa vez. Mas Maria estava indignada com esse tratamento, então ela puxou sua mão do aperto do primeiro príncipe e perguntou como ele ousava tratá-la como se ela fosse algo a ser levado embora. Quando ela puxou sua mão, Alexander ficou apenas com sua luva. Então, Maria e Alistair se viraram e saíram de seu escritório. Ele estava irritado, quando uma máscara dourada apareceu no ar, seguida por Elliot, lhe dizendo que ele deveria se acalmar, já que se os perseguisse ele atrairia atenção desnecessária, o que eles não precisavam. Mas Alex já tinha percebido isso sozinho, então ele pediu a Elliot para segui-los. Enquanto isso, Maria e Alistair estavam subindo a grande escadaria, e ela percebeu como quase tinha sido exposta. Mas o problema era que agora Alistair também poderia ser suspeito de ser um espião. Então ele se virou para ela, e disse que já que ela era suspeita de espionagem, eles deveriam discutir os detalhes de sua cooperação o mais rápido possível. Então, ela se lembrou da noite anterior, quando ela tentou perguntar a Alistair que tipo de acordo ele queria fazer com ela,
E ele respondeu que um de seus irmãos poderia estar os espionando, então eles dois só poderiam conversar em seu quarto. Mas os dois não tinham vindo apenas para o quarto dele, mas sim para seu palácio de hóspedes privado, já que aqui não poderiam ser perturbados. Mas ela ainda não deveria subestimar seu irmão mais velho, que era como um cão raivoso, pois se visse uma fraqueza, ele se agarraria a ela e não a largaria até o fim. Então, Alistair a levou para o quarto e sentou ela na cama, fazendo Maria dizer assustada que não tinha feito nada. Então, Alistair a derrubou na cama e disse que ela ainda não tinha feito nada, já que ele não se importava se ela era uma espiã ou não, pois ele apenas precisava de uma aliada inteligente. Então, Maria perguntou o que Sua Alteza estava planejando, pois se ele não a tratasse como igual, ela não poderia ajudar ele. Mas ele pensava que as mulheres gostavam de serem desiguais aos homens. Então, ela virou ele na cama, dizendo que isso não era tudo. Mas ela pensou que tinha errado em fazer isso, já que seu quociente de simpatia não era alto o suficiente para isso. Mas então ele sorriu e disse que ela realmente era uma dama incrível, e seu nível de simpatia também subiu para 6%. Assim, Maria perguntou como ela poderia ajudá-lo, e então Alistair lhe disse que haveria um baile essa semana, e ele queria que ela fosse com ele. Mas Maria estava confusa, já que isso era bem simples. Então ele acrescentou que no baile queria apresentá-la como sua noiva. Isso fez Maria perguntar por que ele queria fazer isso. Mas ao mesmo tempo ela pensou que se ele fizesse um pacto de paz com Dacre, ela concordaria com qualquer coisa. Ela também disse que gostaria de saber a razão para ele querer isso, e que jurava em nome de sua família que não contaria sua história a ninguém. Sentado em uma pequena mesa, Alistair contou a ela que ele realmente tinha se apaixonado há muito tempo, mas que ela tinha morrido por causa dele. Em um dia, ele foi caçar junto com seus amigos, o que era um evento bastante comum. Mas quando estavam voltando ao palácio, eles foram atacados por assassinos de outro reino, e durante a luta, ele caiu de um penhasco e perdeu a consciência. E ele ainda teve muito mais sorte que seus amigos. Mas nesse momento Maria só conseguia se perguntar por que ele começou a se despir no meio da conversa. Alistair tirou o casaco e começou a desabotoar a camisa, explicando que toda vez que contava a história, ninguém acreditava nele, então tinha uma prova irrefutável daquele ataque em seu corpo. Mas Maria começou a ficar vermelha, ainda não conseguindo aceitar aquilo com calma. Ela disse que acreditava nele, mas então ele virou as costas para ela, e ela viu duas longas e grandes cicatrizes que se estendiam do ombro esquerdo até quase o meio das costas dele. Alistair disse que poderia ter morrido naquele dia infeliz, se não fosse por uma garota chamada Lily, que tirou ele dali. Na casa de Lily tinha uma pequena mesa, onde toda a família dela de 8 pessoas jantava, incluindo ele. Aquela era a primeira vez que ele comia em uma mesa onde toda a família estava reunida, e apesar de todos os inconvenientes, o momento ficou claramente impresso em sua memória. Maria perguntou se ele tinha parado de visitar Lily depois de sua recuperação, o que ele apenas acenou com a cabeça. Então, Alistair lembrou de estar na casa dela, dizendo como sua casa era tão aconchegante como sempre. Lily achava que era apertada e barulhenta em comparação com o Palácio Real, mas Alistair sentou com os irmãos dela e disse que estava muito feliz em estar lá, já que estava cansado de seus irmãos arrogantes e pai indiferente. Então ele sugeriu a Lily que levasse a pequena Molly para passear enquanto ela cozinhava o jantar. Mas não era difícil para ela fazer isso sozinha, e também seria rude da sua parte sobrecarregá-lo com seus irmãos. Mas Alistair gostava de passar tempo com eles, e também queria ajudá-la com os afazeres. No fim, Lily concordou em aceitar a ajuda de Sua Alteza. Então, Alistair disse que ela não poderia tratá-lo por seu título, mas apenas pelo seu primeiro nome, fazendo Lily dizer que ele era muito gentil com eles. Depois, o dia da memória estava se aproximando, e ele queria convidar Lily para ir com ele. Mas no dia em que se encontraram, ele a encontrou morta. Então, Maria perguntou horrorizada quem teria ousado matá-la. Alistair respondeu imediatamente que a única capaz de uma atrocidade como aquela era a sobrinha do rei, Carla. Maria tinha ouvido como ela tinha sido indicada para ser a noiva de Alistair mais de uma vez, mas para ela fazer algo assim estava além de sua compreensão. Ele contou a ela que Carla o tinha seguido uma vez, dizendo que o dia da memória estava chegando e ela queria ir à festa com ele. Mas Alistair recusou, dizendo que já tinha prometido ir com outra pessoa à festa. Carla estava muito apaixonada por ele, então ficou muito ciumenta, e pensou que ele era dela. Ela fez isso apenas por ciúmes, e essa era toda a sua razão. Maria não podia acreditar que a vida de alguém pudesse ser interrompida por tão pouco assim. Alistair não sabia por que ela estava obcecada por ele, mas depois daquele incidente, ela nunca mais o deixou em paz por um dia sequer. O rei não reagiu ao comportamento estranho dela, já que ele não se importava. Carla deixava marcas de batom em suas roupas e roubava suas coisas, mas seu pai estava convencido que eles se casariam no futuro. Carla era a sobrinha favorita de seu pai, e ele também tinha um relacionamento incrível com o pai de Carla, seu irmão. Por causa disso, ninguém jamais pensou que ele poderia se casar com alguém que não fosse ela. Então Maria percebeu que ele precisava dela para romper seu noivado com Lady Carla.
Mas aparentemente era arriscado fazer isso conhecendo o temperamento ciumento dela, e toda vez que ele propunha esse plano às suas amantes, elas relutavam em ajudar, já que sabiam que ele estava noivo de Lady Carla, e todas sabiam que não deveriam cruzar o caminho dela. Alistair não teve tempo de terminar, pois Maria concordou. Maria sabia quão assustador era estar com alguém literalmente obcecado, então ela iria ajudar ele. Afinal, aquela mulher louca tinha tirado o amor da vida de Alistair, e ela poderia acabar na mesma situação. Alistair não estava brincando com os sentimentos de uma mulher, ele estava apenas procurando um aliado. Maria também ficou surpresa ao ver que o nível de simpatia dele subiu imediatamente para 14%. Ela começou a pensar que tinha escolhido o aliado certo. Alistair perguntou se ela sabia que não teria amor nenhum esperando por ela nesse casamento, porque ele só queria se libertar das correntes de Carla. Maria entendeu isso, mas também tinha uma condição, que ele fizesse um pacto de amizade com o Império de Dacuri, pois ela também tinha aqueles que queria proteger. Para Alistair aquele era um pedido justo, e se o baile corresse bem, ele imediatamente protocolaria um documento de Commonwealth. E assim, eles fizeram um pacto. Alistair alertou a Maria que depois do anúncio de noivado, Carla tentaria se livrar dela, então eles tinham que ser muito cuidadosos, e ela tinha que ficar perto dele. Mas Maria não achava que ela faria isso de novo com ela. Então, logo depois ele a pegou e a girou, não acreditando que Maria tinha mesmo concordado com o casamento sem temer por sua vida. Maria disse que seria pior para Carla se ela tentasse contra sua vida, já que ela era uma princesa de um pequeno país. Se alguém ousasse prejudicá-la, haveria um brutal conflito militar, o que o Império de Link não precisava, então seria tolice matá-la sabendo de suas origens. Maria já tinha uma ideia, mas ela precisaria de um novo vestido e de joias para ela. Ela explicou a Alistair que Carla é uma bela mais ardente senhora, e que eles poderiam se livrar dela pressionando seus pontos fracos. Alistair entendeu, e disse que o baile seria realizado em uma semana, então ele teria tempo para preparar tudo. Até lá, ele pediu para ela não deixar o território de sua casa de hóspedes, já que ela não deveria esquecer que Alexander ainda suspeitava dela, e se ela deixasse a casa, ele tentaria detê-la de novo, e ela percebeu que ele não descansaria até tirá-la de lá. Alistair também disse a ela para não se preocupar, pois ele não deixaria seu irmão pisar ali, e se ela quisesse dar um passeio, ele ficaria feliz em lhe fazer companhia. Então, ele se despediu e saiu de seu quarto. Maria se sentou e escreveu uma carta dizendo que o assunto tinha avançado, e para cumprir com o plano, ela tinha concordado com um falso noivado com o príncipe Alistair. Então, ela avisa que assim que soubesse mais ela informaria a ele. Depois de terminar de escrever a carta, ela vai para a varanda, pensando em como precisava ser honesta e reportar tudo para Lewis até que o pacto de Link com Dacuri se tornasse oficial, afinal, ele saberia do noivado de qualquer maneira. Quaisquer segredos desnecessários levariam a suspeitas desnecessárias. Naquele momento, um pombo-correio voou, e ela prendeu uma mensagem em sua pata. De repente, o vento soprou e o quinto príncipe Elliot e o primeiro príncipe Alexander apareceram na frente dela. Ela ficou preocupada que ele visse ela enviando a carta. Alexander disse que sabia que ela estava noiva de outra pessoa, e quando ela viu que o pombo não tinha voado ainda, decidiu desviar a atenção dele para ela, caindo nos seus braços e dizendo que se sentia mal. Mas Alex notou que o pombo tinha algo amarrado na pata, fazendo ela se aninhar nele mais ainda, o distraindo. Mas ele rapidamente percebeu isso. Então, agarrando suas mãos, ele tirou o cinto e amarrou as mãos dela, mas naquele momento, o pombo finalmente foi embora. Depois disso, Alexander ordenou a Elliot que os levasse para seu escritório. Agora, eles finalmente poderiam conversar sem seu irmãozinho irritante. Então ela se sentou na cadeira com as mãos amarradas, e disse com uma voz indignada que era a princesa do reino de Dacuri, perguntando que direito eles tinham de mantê-la à força naquele escritório. Agora não tinha mais como ela evitar falar com ele. Alex disse que se ela fosse inocente, ele a deixaria ir rapidamente. Ela ainda não tinha nada com que se preocupar, mas também sabia que se baixasse a guarda por um segundo seria acusada de novo e seria executada. Então, ela tramou um plano. Ela não esperaria que ele a interrogasse, mas atacaria ele primeiro. Maria se virou para Sua Alteza e disse que se ele queria ficar sozinho com ela porque tinha sentimentos por ela, ele poderia apenas pedir. Alexander ficou constrangido com a ousadia dela, sem entender de onde ela tirou tudo isso. Ao mesmo tempo, Maria ficou surpresa com a facilidade com que ele perdia o temperamento. Maria ficou vermelha, dizendo que era a primeira vez que um jovem a amarrava contra sua vontade e a arrastava para seu escritório, então isso sugeria alguns pensamentos. Mas Alexander negou, dizendo que fez isso para mantê-la fora do caminho. Maria disse a ele o que as pessoas pensariam se soubessem que o primeiro príncipe estava arrastando lindas damas para seu escritório contra a vontade delas. Maria decidiu continuar pressionando, até que ele cedeu e a mandou sair do escritório por conta própria. Elliot apenas observava constrangido, e Alexander começou a desamarrar suas mãos dizendo que não tinha outra escolha. No momento em que ele se inclinou em direção a ela, ela fez ele tropeçar, então ele se caiu sobre ela, ficando bem perto.
Maria decidiu zombar dele por ser insistente, perguntando se ele queria mesmo possuí-la tanto que literalmente a roubou, e ainda por cima fazendo isso. Ele explodiria com constrangimento, mas ela continuou. Já que era uma espiã suspeita e ele estava lhe chamando para interrogatório, no fim, Sua Alteza só queria sua atenção, então uma simples conversa com ela era o suficiente. Então ela se levantou de sua cadeira e sentou no colo dele. Naquele momento, Alex não entendeu o que ela estava fazendo e olhou para Elliot, pedindo para ele não sair. Então ela perguntou brincando se Sua Alteza queria que seu amor tivesse uma plateia. Alexander não aguentou a pressão, ordenando a Elliot que a levasse de volta. Ele finalmente desamarrou suas mãos, e como toque final, ela se aproximou dele e disse que nesse caso seria uma espiã para ele, mesmo que seja apenas uma princesa, contanto que da próxima vez eles conversassem sem seus jogos libidinosos. Mas Elliot a levou de volta no mesmo segundo, então Alex não teve tempo de responder. Ele olhou para Elliot e pediu para não ser mal interpretado, mas se ele tivesse tal fetiche, ele não iria julgá-lo. Alex imediatamente respondeu que era um mal-entendido e ela estava apenas em seu caminho, e foi por isso que ele teve que amarrá-la, e não havia nenhum subtexto lascivo nisso. Era surpreendente que o estrategista militar e o primeiro general do Império de Link estivessem interferindo com alguma dama. Elliot decidiu que seria melhor deixar Alex sozinho, apesar dele não entender por que isso era tão necessário. Elliot disse que ele estava vermelho, então ele achou que deveria se acalmar um pouco antes de continuar em seu trabalho. Então, olhando no espelho, ele percebeu o que seu irmão estava lhe dizendo. Eles perceberam que tinham perdido a princesa de novo, mas dessa vez decidiram apenas observá-la. Então, Alex saiu para seus afazeres, e Elliot ficou em seu escritório, indo até o espelho, pensando se eles ficariam sozinhos de novo se a princesa de Dacre conseguisse se aproximar dele. Maria reapareceu na casa de hóspedes de Alistair, e assim que ele chegou em casa, Alistair queria discutir algo com ela. Mas quando viu as marcas em seus pulsos, correu até ela e perguntou o que tinha acontecido. Mas Maria não sabia se deveria contar a ele que seu irmão mais velho a tinha tratado de forma tão desrespeitosa, invadindo literalmente sua casa. Enquanto ela pensava nisso, Alistair achou que ela tinha sido proibida de contar, mas Maria rapidamente respondeu que ninguém a tinha proibido. Então, ele disse que se Maria não contasse, ele não poderia mantê-la segura nem mesmo dentro das paredes de sua casa. Maria tinha que contar a ele que tinha sido sequestrada, mas não especificou que foi Alex. No fim, ele disse que agora ela dormiria com ele, apesar de Maria não entender por que tinha que fazer isso, mas ele respondeu que tinha uma cama bem grande e eles poderiam facilmente estar nela juntos. Ele continuou dizendo que ela provavelmente foi sequestrada por seu irmão mais novo Elliot, já que ele estava em conluio com Alex, e ele poderia fazer isso de novo. Mas se Alistair estivesse por perto, ele poderia protegê-la, e ele certamente não iria encostar em uma dama sem seu consentimento expresso. Mas apesar dele dizer isso, ela acabou nessa situação. De manhã, ela acordou em seus braços, com ele dormindo pesado. Ela tentou acordá-lo, pois era demais, mas então percebeu que ele estava tendo um pesadelo, sendo obviamente sobre aquela garota Lily. Provavelmente ele ainda era atormentado pela culpa de não conseguir manter a única pessoa que se importava segura. Maria realmente sentiu muito que ele tivesse que passar por aquele pesadelo sozinho. Então, ele murmurou o nome de Ben, fazendo Maria se perguntar se ele não estava sonhando com Lily. Até que de repente ele se mexeu, e quando a alcançou, se aproximou de Maria e cheirou um aroma delicioso e agradável. Maria não aguentou e começou a sacudir Alistair para acordá-lo. Quando ele finalmente abriu os olhos, não pôde entender o que tinha acontecido. Maria disse com um olhar descontente que ele era muito pegajoso, e apontou para seu pescoço. Quando viu a marca, ele se desculpou com ela, já que sonhou que estava correndo atrás de um grande cão chamado Ben que vivia na casa de Lily. Pouco depois o dia do baile chegou, e quando Maria apareceu, ela foi recebida por um servo que lhe disse que Sua Alteza tinha pedido para ela esperar ali. Então, Carla apareceu e a chamou de apenas mais uma simplória, dizendo que Alistair sempre teve gosto por tolas sem educação, e que vestido horrível ela estava usando, parecia o mais barato possível, não combinando com as festividades de hoje. Foi então quando Maria notou Carla. Carla se aproximou dela com um sorriso. Pegando a pedra que pendia no pescoço de Maria com seu leque, ela disse que estava turva, e parecia mais com um carvão que uma joia que deveria ser usada no pescoço. Maria respondeu com um rosto calmo e imperturbável que era um presente de Sua Alteza Alistair. Então, Carla começou lentamente a ferver de raiva. Maria continuou dizendo que caso ela não tivesse notado, era uma pedra Vant, uma pedra preciosa rara que é minerada das escamas de monstros petrificados. Essas pedras não são apenas raras, já que estavam disponíveis apenas para alguns. Ela também mudava de cor quando aquecida, mas Carla disse que já sabia disso. Carla também disse que Sua Alteza Alistair era muito gentil com plebeias como ela. Mas ela queria ser honesta com Maria, e disse que ele estava apenas brincando com seus sentimentos, já que nunca levaria a relação deles a sério, não importa quantas quinquilharias ele desse a ela. Carla era bastante famosa nos círculos sociais,
então poderia encontrar outro pretendente para Maria se quisesse, já que ela não a deixaria de mãos vazias e de coração partido. Ela sentia pena de Maria, mas então, de repente Alistair apareceu por trás e perguntou a ela por que ela precisava dele se ela já tinha ele. Então, Alistair tocou o cabelo dela, e Maria percebeu que ele tinha mostrado seu pescoço onde tinha a marca, e depois arranjado o cabelo dela para cobri-la. Então ele se desculpou com Maria por fazê-la esperar, a virou de frente e beijou a parte de trás da mão dela, dizendo que ainda não conseguia esquecer o quão mágica tinha sido a última noite. Maria sorriu de volta para ele, mas lembrou que em seu sonho ele não estava beijando uma bela dama, mas um cão chamado Ben. Quando se afastaram de Carla, Maria disse que eles tinham conseguido ferir o ego dela, e era tudo graças ao cachorro favorito dele. Ao mesmo tempo, Carla estava tão irritada que ela quebrou seu leque enquanto passava por um grupo de convidados. Maria notou Alexander e Elliot entre eles, e os príncipes também a notaram. Enquanto Alex a olhava, ele se lembrou de como ela estava ao lado dele em seu escritório, e lhe disse que da próxima vez eles apenas conversariam sem seus jogos mal intencionados. Depois de lembrar disso, ele ficou vermelho de novo. Maria percebeu isso, não entendendo por que ele corava tanto, já que ela teve que se comportar de forma escandalosa e comprometeu seu orgulho. Alistair também notou seu irmão envergonhado, e quis saber o que estava errado com ele. Mas Maria disse que não importava, e seria melhor se eles fossem rápidos. Elliot estava muito interessado na reação de Alex, mas apenas observou Maria sair com Alistair. Enquanto isso, jovens homens continuavam se aproximando de Carla e perguntando se ela tinha vindo sozinha, o que ela disse que sim. Apesar dela ter pensado em passar aquela noite com Sua Alteza Alistair, ele tinha ido com outra pessoa. O rapaz imaginou que Maria não sabia sobre a relação de Carla e Sua Alteza Alistair. Carla explicou que Sua Alteza é muito gentil, e não poderia recusar o pedido de uma dama. E já que era o caso, ele também a convidou para dançar. Carla estava satisfeita com a atenção dele, mas diz que seu coração pertencia apenas a Sua Alteza Alistair. Constrangido, o rapaz não podia acreditar que ele pudesse trocá-la por uma estranha, depois de todos aqueles sentimentos que ela tinha por ele, e ele não conseguia deixar isso passar. Então, esse sujeito rapidamente caiu em sua armadilha e se tornou um fantoche em suas mãos ardilosas, enquanto ela pensava em como eles eram fáceis de controlar. Foi quando ele se aproximou do príncipe Alistair. Ele se aproximou deles e se virou para Maria, perguntando se ela tinha alguma ideia do que estava fazendo, e agarrou a manga do vestido dela, o rasgando, dizendo que aquele homem já tinha uma amante, e perguntando como ela ousava seduzi-lo. Nesse momento, Alistair estava tão irritado que estava pronto para matá-lo, perguntando como ele ousava tratar sua companheira como se ela fosse uma plebeia. Então, Carla se aproximou deles, dizendo com simpatia que sentia muito pelo vestido dela. Ela olhou para Alistair, completamente determinada a proteger seus brinquedos da desgraça, assim como ele. Carla disse que ele deve ter sido tomado pela emoção depois de falar com ela, então também era culpa dela, se desculpando pelo incidente. Alistair percebeu que aquele era apenas mais um de seus jogos, e Maria percebeu que quando Carla estava sozinha com ela, diria coisas desagradáveis, mas quando estava na companhia de homens, se transformava em um anjo, o que era repugnante para Maria. Carla disse que também garantiria que ela conseguisse um novo vestido. Então, ela mandou um servo trazer o melhor vestido que ela tinha, pedindo para escoltar a senhora para seus aposentos. Maria sabia que Carla queria tirá-la do baile, mas ela não ia permitir isso, então disse à senhora Carla para não se incomodar. Maria percebeu que todos já estavam assistindo à confusão delas, e essa era sua chance. Maria se virou para Alistair e disse que não queria arruinar a noite com algo tão pequeno quanto um vestido rasgado, então, ele a convidou para dançar. Quando começaram a dançar, Alistair perguntou se ela tinha certeza daquilo que ela tinha feito, já que poderia ser visto como falta de respeito à família real, mas ela tinha certeza que isso faria todos se calarem. Então Alistair a puxou para perto e beijou sua testa, disposto a mostrar sua verdadeira beleza a todos. Maria percebeu que ele também estava ansioso para colocar Carla em seu lugar. Ele puxou o laço nas costas dela que segurava seu vestido, e naquele instante, todos os casais voltaram seus olhos para ela. De repente, sua roupa se transformou em um deslumbrante vestido vermelho como sangue, e belo como feito de rosas. Todas as garotas reconheceram que era muito gracioso e bonito, e os homens também reconheceram que era uma dama muito charmosa aquela com o príncipe Alistair, e o próprio príncipe mesmo não conseguia tirar os olhos dela. Carla tentou se afastar da multidão, mas todos estavam dizendo que aparentemente os rumores eram verdadeiros, e o primeiro dos 5 príncipes a se casar seria Sua Alteza Alistair, e essa dama que ele trouxe ao baile era agora tida como pretendente a ser sua noiva. Mas quando Carla ouviu isso, ela não tolerou essa palhaçada. Ela tinha ido salvar o homem, mas até ele olhava para a garota com um ar de adoração. No final da dança, todos estavam encantados. Maria tinha pedido a Sua Alteza para desenhar o vestido de modo que parecesse muito simples por fora, mas escondesse uma verdadeira obra-prima por dentro. Depois da dança, a simpatia de Alistair subiu para 16%, e se aproximando dela, ele colocou seu braço ao redor dela e agradeceu pela dança. Na verdade, Maria não sabia dançar nada,
e estava surpresa que ela não tivesse pisado em todos os pés dele. Alistair disse que todos estavam preocupados com o vestido rasgado dela, mas Maria disse que isso não importava agora. Então, Alistair disse que não importaria agora que sua marca seria vista por todos, mas Carla não podia acreditar que uma garota barata como ela pudesse receber tanta atenção. Ela decidiu se aproximar de Maria e lhe disse que eles tinham um truque muito interessante com o vestido. Maria se virou, notando que o nível de simpatia de Carla já estava em menos 20%, não esperando que isso a deixasse tão irritada. Maria disse que o vestido foi ideia de Sua Alteza. Carla ficou surpresa que ela estivesse tão próxima de Sua Alteza Alistair, então disse que gostaria de ser amiga da dama, sugerindo que tomassem uma taça de vinho. Carla queria cuidar pessoalmente de sua morte. Maria simpaticamente disse o quanto esperou por esse momento, e como ela foi muito gentil com Maria oferecendo seu vestido, ela não podia recusar aquela oferta. Maria continuou a girar e dançar, e Alex não pôde deixar de dizer que era lindo, e como ele nem sabia que seu império fazia vestidos tão bonitos. Elliot, ao lado dela, ficou igualmente chocado com as palavras de Alex. Elliot não podia acreditar que seu irmão tinha sucumbido aos encantos de quem ele suspeitava. Ele decidiu perguntar se ele gostava tanto dela. Alex imediatamente disse que sim, e que gostaria de admirá-la o máximo possível. Depois, ele disse a Elliot que tinha alguns assuntos urgentes para resolver, então ele sairia, pedindo para ele continuar os observando. Elliot ouviu Alex por um motivo. Durante toda a sua vida, ele tinha sido usado por uma seita de magos em seus rituais sanguinários, e ele poderia ter perdido a vida se não fosse por Sua Alteza Alexander. Ele lhe deu família e abrigo, então lhe devia muito, e por isso cumpria suas ordens sem questionar. Do outro lado, Carla mostrou uma garrafa de vinho, dizendo que restavam apenas 1000 garrafas dela no mundo, garantindo que seria de seu agrado. Então, ela pediu ao servo para servir, mas enquanto ele ia fazer isso, ela viu o rótulo do vinho, percebendo que era de daiquiri. Ela também notou que o homem estava tenso e não conseguia se controlar. Nesse momento, Carla lembrou que Sua Alteza Alistair preferia vinhos do Império de Link, enquanto tentava segurar sua mão. O príncipe disse apenas que não era digno de beber um vinho tão raro, afastando sua mão de Carla. Mas a garota disse que tinha certeza de que ele não gostava tanto assim dele, e por isso, decidiu lhe dar uma taça de vinho do Império de Link para acompanhar. Maria olhou para a situação e notou que eles não estavam bebendo o mesmo vinho. Mesmo que o copo dela não cheirasse de um modo suspeito, ela tinha certeza que estava envenenado. Carla esperava que ela apreciasse esse álcool raro que tinha descoberto especialmente para ela. O vinho continha um veneno de ação lenta que gradualmente secaria seu corpo por dentro, e em apenas alguns dias, ela se tornaria uma múmia, com cada dia sendo como um inferno para ela. Carla também faria questão que um enorme espelho fosse instalado em seus aposentos, para que ela pudesse assistir sua beleza secando diante de seus olhos. Apenas alguns momentos a separavam desse espetáculo inimaginável. Mas então, Maria disse que deve ter custado muito dinheiro conseguir um vinho tão caro diretamente de daiquiri. Ela sabia que tipo de veneno era, sabendo que mesmo que tomasse um pequeno gole, poderia estar condenada imediatamente. Assim, Maria disse que não achava educado abrir uma garrafa de vinho tão rara sem oferecer a Sua Alteza Alistair. Carla disse que em seu império era costume dar o melhor a seus convidados, então ela não precisava se preocupar, pois Sua Alteza não ficaria ofendido com isso. Maria percebeu como ela não queria que Alistair bebesse o vinho, então ela decidiu apenas fingir beber o vinho para depois pegar Carla desprevenida quando não funcionasse para ela. Mas foi quando o príncipe a impediu. Alistair disse que o vinho era de seu país, e que Maria frequentemente o bebia na companhia de sua família, então ele também queria beber. Maria percebeu que ele definitivamente não deveria beber esse vinho. Carla também não queria que ele bebesse, então, ela se levantou e derrubou a taça de vinho no terno branco dele. Ele disse, com um sorriso, como ela tinha pulado e queria tirar a taça de vinho dele, e como Carla mandou o servo servir outra, já que ele não estava autorizado a ter aquela. Então ele se perguntou por que não estava autorizado a beber, ou se tinha alguma outra razão para que não devesse beber aquele vinho em particular. Nesse momento, Carla só pôde responder que ele tinha manchado o lenço de seu terno com ele, e queria mandar um servo buscar um terno novo. Mas depois disso, Alistair estendeu a mão para Maria, e eles saíram, deixando Carla bem irritada. Maria e Alistair entraram na sala, onde uma serva já tinha trazido uma muda de roupas. Mas ela saiu rápido, deixando Maria confusa. Alistair explicou que ele não permitia que os servos o ajudassem a se trocar ou se lavar, já que não queria assustá-los com sua aparência. Então, Maria começou a molhar o pano, pensando em como ele era da realeza e deveria ser algo normal ser tratado assim, não importa como ele parecesse. Ela foi até Alistair e começou a limpá-lo, mas ele disse que ela não deveria tocar sua pele, já que se houvesse veneno no vinho, ela poderia se machucar. Mas ela disse para ele não se preocupar, pois achava que o veneno não poderia prejudicar sua pele, ou Lady Carla não teria deixado o vinho derramar. Com isso, ele percebeu que Maria era muito atenciosa. Ela decidiu perguntar por que ele tinha saído, já que se o vinho estivesse mesmo envenenado, eles teriam evidências físicas de sua culpa.
Mas ele lembrou a Maria que o vinho era de sua terra natal, e talvez Carla não tenha envenenado ele de propósito. Maria percebeu como ela poderia insinuar que o vinho já estava originalmente envenenado, então ela também se aproveitaria disso colocando a culpa em seu reino. Então, ela disse admirada como o vinho era uma das principais indústrias econômicas de seu reino, e Alistair tinha salvado não só a vida dela, mas também a honra de sua terra natal, agradecendo muito por isso. Então ela olhou para o índice de simpatia, e ele brilhou imensamente. Alistair disse que eles eram aliados, e por isso tinham o dever de se ajudar. Ele também estava preocupado com o que estava acontecendo entre ela e Alexander. Mas de início, Maria nem percebeu o que ele estava falando. Então, ele lembrou que quando seus dois irmãos olharam para eles no baile, os dois ficaram envergonhados. Então Maria se lembrou do episódio no escritório de Alex, ficando vermelha, dizendo que não tinha nada que os conectasse, já que ela não podia dizer que teve que flertar com Alexander para escapar do interrogatório. Alistair se inclinou para o rosto dela, percebendo que ela não estava lhe contando algo de novo. Mas ela o garantiu que dessa vez, ela estava envergonhada de até mesmo lembrar dessa conversa. Justo nesse momento, alguém bateu na porta. Alistair jogou sua camisa e abriu a porta, e atrás dele estava Elliot. Elliot olhou para o quarto, dizendo que pensou que a senhorita Dacre estivesse com ele. Então Elliot estalou os dedos, e uma pena apareceu em sua mão. Ele disse a Alistair que não estava interessado em falar com ele, mas que tinha algumas perguntas sobre aquela pena para sua companheira. Então, ela percebeu que aquela era a pena do pombo que ela estava usando para enviar cartas. Ela imaginou que eles perceberam que ela estava usando pombos para se comunicar com Lewis. Nesse momento, Elliot perguntou se a princesa poderia lhe dar um pouco do seu tempo. Mas Alistair bloqueou seu caminho, perguntando o que ele queria com Maria. O quinto príncipe jurou que não ia machucá-la, mas isso não era uma resposta para Alistair. Então, ele perguntou de novo o que ele queria. Mas a princesa tinha que saber o que ele queria perguntar, então Maria disse que iria com ele. Alistair não entendia por que ela concordou em ir, tentando impedi-la, mas ela pegou sua mão e repetiu como Elliot tinha jurado que não a machucaria e que ela voltaria logo. Assim, Elliot a levou para o quarto, e com um estalar de dedos, acendeu a luz. Maria se aproximou das luzes e percebeu que as pessoas estavam dizendo a verdade, que ele era o melhor mago de todo o continente. De repente, Elliot perguntou se ela gostava de mágica, o que Maria respondeu que não muito. Como ela nasceu com seu dom, em um momento ela ficou muito fixada nele, tentando agradar a todos ao seu redor. Elliot ficou fascinado com a resposta, dizendo que a mágica podia ser boa ou má, dependendo de quem a controlava. Então ele tossiu, resolvendo ir direto ao ponto. Ele mostrou uma bolha em sua mão, e nela tinha um pombo. Ele disse que no outro dia esse pombo tinha saído da casa de hóspedes do segundo príncipe. Então, Maria explicou que ela tinha apenas enviado uma carta para o príncipe Lewis, já que seus países eram amigos há muitos anos. Mas Elliot não estava convencido, e perguntou se ela se importaria se eles soubessem do conteúdo de sua carta. Então ela ficou assustada, pensando que se Sua Alteza Alexander descobrisse o que ela e Lewis estavam tramando, sua morte seria inevitável de novo. Então, de repente Elliot disse que ele poderia esquecer sobre aquele pombo se ela atendesse a um pedido dele. Então ela perguntou qual era esse pedido. De repente ele conjurou uma rosa, se ajoelhou, e convidou Maria para admirar o Jardim das Rosas juntos. Maria pensou não ter entendido o que ele disse, perguntando onde ele tinha lhe convidado para ir. Elliot repetiu que era para o Jardim das Rosas, já que estava na época de floração, e ela poderia admirá-las em toda a sua glória. Acontece que Alexander frequentemente passava tempo no Jardim das Rosas quando precisava organizar seus pensamentos, e Elliot tinha certeza de que ele estava lá agora. Mas Maria achou isso muito simples, e por isso, pensou que tinha algo errado, esperando que não fosse outra armadilha de Sua Alteza Alexander. Elliot a garantiu que não era, ele apenas queria que seu irmão passasse tempo com uma dama de quem gostava, então, ele perguntou o que tinha que fazer para ganhar a confiança dela. Ela pensou por um segundo, até que disse a ele para mostrar seu rosto, já que ele não deixa ninguém ver seu rosto. Então, se ele realmente queria a confiança dela, então não tinha razão para esconder seu rosto na frente dela. O príncipe Elliot nunca sai sem máscara, e nunca ninguém fora da família real viu ele sem máscara. Para todos ele é um príncipe introvertido que não deixa ninguém se aproximar, preferindo manter seu coração e personalidade em segredo. Elliot procurou confirmar que se tirasse a máscara, ela iria com ele, o que ela acenou concordando, dizendo que não iria voltar atrás. Ficando surpresa, ela notou que ele estava tão ansioso para ir ao jardim com ela que estava disposto a revelar sua identidade para uma garota desconhecida. Elliot disse que usava aquela máscara de propósito, ainda se escondendo da culpa que os cultistas das artes negras tinham colocado nele. Mas se ele tinha que retribuir a Alexander por salvar sua vida de algum jeito, ele tinha que fazer o que pudesse. Então, Elliot removeu sua máscara e pediu à princesa para não voltar atrás em sua palavra. Maria se aproximou dele o admirando, já que ele era ainda mais bonito que ela esperava. Então, Elliot perguntou se a princesa estava satisfeita.
Maria percebeu que era loucura concordar com uma aventura tão perigosa, mas ela concordou, afinal ela tinha prometido. Então, Elliot agradeceu e colocou a máscara de volta, e a rosa em sua mão brilhou. Ele pediu à dama para fechar os olhos, e depois de um segundo, ela os abriu e ficou maravilhada com a beleza do lugar. Era a primeira vez que Maria tinha visto uma variedade tão grande de rosas. Elliot tinha dito que Sua Alteza Alexander gostava muito de rosas, deixando Maria surpresa que um homem cruel como Alex gostasse de flores tão elegantes. Elliot também disse que se ela gostasse da rosa, ela poderia ficar com ela. Então, Maria começou a caminhar e olhar para as rosas, e finalmente escolheu uma bela rosa azul. Elliot disse que essa rosa era da variedade Lauren, e esse tipo de rosa era muito comum em seu império. Elliot também disse que tinha uma lenda muito bonita ligada a essa rosa, fazendo Maria pedir que lhe contasse. Há muito tempo, o rei de seu país se apaixonou por uma plebeia. Mas naquele momento, Elliot notou que Sua Alteza Alexander tinha chegado. Ele se virou e disse que contaria a história mais tarde, lembrando como tinha esquecido uma coisa na oficina, então pediu para ela esperar ali. Ele desapareceu correndo, e enquanto se virava, ela pensou em como era como se ele estivesse tentando fugir de alguém. De repente ela esbarrou em Alex, com papéis voando de suas mãos. Maria se desculpou rapidamente com ele, e como não estava olhando por onde ia, era culpa dela. Mas quando os dois se viram, Alex perguntou o que ela estava fazendo ali. Então Maria disse que Sua Alteza Elliot tinha lhe convidado para o jardim para admirar as rosas. Quando ela lhe entregou os papéis, ela notou rapidamente um desenho de seu vestido. Alex se explicou dizendo que seu vestido tinha arrancado elogios de todos, e as damas no baile estavam cochichando sobre como queriam comprar o mesmo vestido, então, ele imaginou que seria outra fonte de renda. Maria achou que não era uma boa ideia, então Alex quis saber por que ela pensava assim. Embora o vestido fosse espetacular, sua construção é bastante complicada. À primeira vista, puxar um cinto ou um laço e revelar um vestido completamente diferente não é uma ideia complicada, mas ao modelar um vestido assim, é necessário pensar no estilo e no tecido dos dois vestidos. Além disso, o vestido pode não abrir na primeira tentativa, então, mesmo que seja bonito, ela explicou como levou muito tempo e materiais para alcançar esse resultado. Alex notou que ela era incomumente inteligente, e perguntou se foi ela quem teve a ideia do vestido e controlou todo o processo com o alfaiate. Mas Maria continuou dizendo que seria necessário muito dinheiro e investimento para produzir outro de novo, e que mesmo assim talvez não produzisse o resultado esperado. Então, Alex disse que essas observações eram muito úteis, e ele as levaria em consideração. Ele também notou a rosa em sua mão. Maria rapidamente explicou que Sua Alteza Elliot tinha permitido que ela escolhesse qualquer rosa que gostasse. Maria pensou que ele devia estar irritado por ela ter vindo aqui, e se lembrou de que ele amava rosas. Então, ela pensou em como poderia aplacar sua raiva. Maria deu a ele sua rosa, deixando o príncipe vermelho, já que era uma rosa de Laurence, e no Império de Link, se um homem lhe dá uma rosa assim, é comparável a uma declaração de amor. Segundo a lenda, o rei se apaixonou por uma plebeia, e apesar de suas diferentes condições, ele deu essa rosa à sua amada, jurando seu amor eterno. Então eles se casaram, e o casal foi amado por todo o povo. A lenda ainda é muito popular no Império, e por isso dar uma rosa de Laurence é um gesto muito doce e sensual. Mas Alex achou que ela não sabia dessa lenda, e perguntou por que ela não deveria dar a rosa a Alistair. Ele ainda racionalizava que para ela, era apenas uma rosa comum, então ela não colocou nenhum significado nesse gesto. Maria se perguntava se Sua Alteza Alistair gostaria do presente dela. Então Alex disse que qualquer homem ficaria feliz em receber um presente de sua amada, quando de repente seu coração deu uma estranha palpitação. Então Maria pediu licença, mas Alex disse para ela esperar. Maria queria saber o que mais Sua Alteza queria perguntar a ela. Ela achou que ele não iniciaria um outro interrogatório, e apenas a deixaria ir. Então ele lhe entregou as folhas, pedindo para ela contar um pouco mais sobre seu vestido. Maria ficou surpresa com aquilo, já que quase pareceu que ele queria dizer algo mais. Alex continuava pensando em como não podia simplesmente deixá-la ir, achando que tinha algo errado com ele. Maria olhou para ele e pensou que ele estava muito animado com a ideia de começar um novo negócio, mas ao mesmo tempo ela já tinha explicado tudo a ele. Maria apontou para o padrão de seu vestido e falou como o bordado de seda usado no vestido era quase invisível, mas se destacava na luz. Quando o vento soprou, Maria decidiu arrumar o cabelo, e Alex viu a marca no pescoço dela, deduzindo que era de Alistair. Então Alex corou ao perceber o que tinha acabado de pensar. Mas Maria o tirou de seus pensamentos. Ela teve a sensação de que ele não estava ouvindo nada que ela dizia, ficando bastante vermelho. Ela decidiu perguntar se ele estava bem. Então Alex tirou os papéis das mãos dela de repente, dizendo que já tinha descoberto tudo o que precisava saber, e lhe desejou tudo de bom. Depois disso, o príncipe se apressou em sair, e Maria ficou parada com a rosa, sem entender por que ele mudou a expressão de seu rosto do nada. Mas olhando para trás, ela olhou para seu número de simpatia, que subiu para 11%. Enquanto ela olhava Alex,
Elliot voltou por trás e se desculpou pela longa espera. Mas por hoje essa história fica por aqui, e se você gostou e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo o número de simpatia.